Eu queria, mais uma vez aqui, dar boa noite a quem já está aí ao vivo com a gente e agradecer, né, a CPA por mais essa oportunidade de estar aqui junto com professores de todo o Brasil, aprendendo e compartilhando um pouco da minha experiência na elaboração de itens. Graças à CPA, né, graças a ter conhecido a Luzia em algum momento, né, eu pude tomar novos rumos na minha carreira e realizar, né, sonhos que eu tinha. E um deles era ter a oportunidade de contribuir com a formação de professores. E, graças à CPA, eu estou tendo essa oportunidade hoje aqui. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início. Nessa live de hoje, a gente vai falar sobre as técnicas de elaboração de itens e vamos ter também a oportunidade de fazer a correção de alguns itens na prática, né? Eu queria fazer uma apresentação, né, breve aqui. Eu sou o professor Robson, né? Sou professor da área de exatas e ciências da natureza, né? A minha formação é mista, eu tenho formação licenciatura em matemática e também licenciatura em física. Tenho mestrado também na área de física, especialização na área de matemática e recentemente concluí também uma especialização na área de avaliação educacional, né? Também foi uma oportunidade oferecida aqui pela CPA, através do Conectaí. Enfim, esse é um pouco aí da minha trajetória profissional. E dentro dessa trajetória eu tive a oportunidade de conhecer a CPA por volta de meados de 2021, né, em tempos de pandemia, eu conheci a CPA. De lá para cá, fiz primeiro o curso de elaboração de itens, né, que, como a maioria de vocês que estão aqui, entrou na CPA pelo curso de elaboração de itens. Pude participar já de algumas demandas junto com a CPA. Essas demandas foram muito importantes para que eu tivesse minha primeira experiência com a elaboração de itens, né, e pudesse comprovar, né, essa experiência para buscar aí agora novas oportunidades também fora da CPA. Então, pessoal, depois de elaborar alguns itens, de participar de algumas demandas que a própria CPA intermediava, eu consegui me candidatar em algumas vagas e surgiram as primeiras oportunidades fora da CPA. Eu tive, graças a Deus, desde 2021, 2022 foi um ano de muito trabalho, né? Graças ao curso de elaboração de itens. Dentro da CPA, eu também conheci o curso de conteudista, fiz o curso também, e esse curso me proporcionou também muitas oportunidades. Então, desde 2021, eu tenho feito trabalhos nessa área, tanto na produção de conteúdo, né? Já produzi aí para algumas editoras, como Santillana, como Croton, através, às vezes, diretamente com a editora, às vezes intermediado por outras empresas, né, como a Detocom, a Delinha. Então, eu tive aí várias experiências positivas. Tive também uma experiência que foi muito importante para mim, que foi a revisão de itens contratado diretamente pelo CAED, né? O CAED é um órgão de avaliação de referência no país, né? E eu também tive, graças à CPA, essa oportunidade de trabalhar lá junto ao CAED. Então, esse é um pouco aí da minha história, né? Recentemente, agora em 2023, em virtude da grande demanda que eu tive de produção no ano de 2022, em 2023 eu me vi obrigado a abrir a minha empresa, né? Então, criei lá o meu CNPJ e esse ano já trabalho
já faço as demandas através da minha empresa. E hoje, pessoal, a gente está aqui, né, para poder... Eu estou aqui mais uma vez para aprender com vocês e também compartilhar um pouco dessa experiência que eu adquiri, né, dentro desse período. Ok? Vamos dar início aqui, vamos começar. Nosso objetivo aqui, né, é aprofundar, né, tentar aprofundar o máximo que a gente conseguir no processo de correção e no aprimoramento dos itens, né? Também demonstrar para todos nós aqui, né, a importância dessa colaboração entre os professores, né? Uma das técnicas que a gente usa dentro da CPA é a formação de painéis, onde a gente tem a oportunidade de trocar esse conhecimento relativo à elaboração de itens. E eu acredito que esse também é um momento para isso. Então, esse é um dos nossos objetivos aqui hoje, né? Esses objetivos certamente vão nos levar a desenvolver essa habilidade de elaborar itens, né? Elaborar itens conforme a gente aprende lá no curso de elaboração de item, no padrão INEP, né? Itens que podem ser usados em avaliação de larga escala, esse é o padrão INEP. Itens que a gente está sempre buscando que pelo menos eles sejam tecnicamente perfeitos, né? Apesar de que não existe o item perfeito, mas existe a técnica adequada que pode ser aplicada ao item, né? E a gente aprende isso no curso de elaboração de itens. Esses itens podem servir tanto para ser usado em avaliação de larga escala, mas também pode ser usado, incluído em publicações didáticas, né? Feito por alguma editora, né? Então, você vai ser requisitado pelas editoras, poderá ser requisitado pelas editoras, para produzir um material, seja especificamente o item, ou seja, se você tem o curso de conteudista, você vai ter muitas oportunidades de produzir módulos, livros, apostilas, e dentro desses módulos, livros, apostilas, capítulos, certamente terá ali dentro também a produção do item, né? E a produção do item usando as mesmas técnicas que a gente aprende aqui na CPA. Então, esses itens vão compor também simulados ou material didático para as editoras. Esse é o nosso mercado. Lembrando que aqui a gente vai dividir essa apresentação em duas partes, certo? E nessa primeira parte eu gostaria apenas de fazer um breve resumo das técnicas, né? Relembrar, recapitular aqui as técnicas de elaboração de itens. E na segunda parte, aí sim, a gente vai para a parte prática, né? Fazer aqui a revisão de alguns itens. E aí eu vou precisar muito da participação de todos que estão aqui presentes junto com a gente, ok? Vocês deverão participar na segunda parte. E quem quiser participar agora também, fazer alguma pergunta aí pelo chat, né? Pode fazer que a gente vai estar aqui atento para poder responder. Então, aqui, pessoal, a gente começa com um panorama geral da avaliação em larga escala, né, das etapas que compõem a avaliação em larga escala, né? A gente tem acesso a esse material também lá no curso de elaboração de itens. E é importante a gente ter, sempre que a gente vai aprender algo, né? É importante a gente ter a ideia do todo para ir partir para o específico, né? Então, a elaboração de item ela é uma etapa de algo maior, né? Que é a avaliação em larga escala. Aí eu listei as 14 etapas, né? Obviamente, como elaborador de itens, você não participa diretamente das 14 etapas, certo?
Então, a gente entra ali exatamente na terceira etapa, que é a etapa de construção do item, né? Nessa etapa que você será requisitado. É claro que, como professor ou até como elaborador, você pode estar compondo equipes que vão formar matriz, que vai criar matriz, mas o nosso foco aqui é a construção do item ou a elaboração do item. Então, a gente vai ser requisitado exatamente na terceira etapa, ok? E aí é o seguinte, pessoal, essa é uma ideia geral do que é exatamente as etapas da elaboração de item, né? E para que a gente possa dar início à elaboração do item, a gente precisa conhecer a matriz de avaliação, né? O que é a matriz, exatamente o que é a matriz, e a partir dela é que se dá início à construção de um item, né? Então, a gente pode dizer que a matriz é como se fosse um mapa, né? Aquele mapa que fornece, que orienta a construção do que vai ser avaliado, né? Do que vai ser avaliado e também do como será avaliado. Então, é a matriz que vai nos indicar os elementos que são essenciais, né? E também aqueles elementos que são passíveis de ser medido, né? Nem todo que está lá no conteúdo programático pode ser medido, nem tudo que está no conteúdo pode ser avaliado através de um item, né? Então, o nosso primeiro passo é sempre conhecer a matriz, né? A partir disso, a gente vai selecionar a habilidade dessa matriz, né? Dentro dessa habilidade, a gente vai agora conhecer qual é o eixo temático, qual é o eixo do conhecimento, ou qual é o conteúdo, né? E também qual é a operação cognitiva, né? Qual é o verbo. A junção dessas duas coisas vai compor a habilidade, né? Então, identificar a habilidade lá na matriz. Quarto passo seria selecionar aí agora o texto base, né? Um texto que dialogue ali com o conteúdo, com a unidade temática. A partir daí, o quinto passo seria estabelecer um contexto a partir desse texto base, né? Esse contexto pode ser definido junto lá com o texto base, digamos assim, em harmonia com o enunciado, certo? Então, se define depois, então, o enunciado. Esse enunciado, ele realiza a operação cognitiva, que está lá na habilidade. Se conclui aí o item elaborando as alternativas e o gabarito, certo? Tudo isso a gente deu início a partir da matriz de referência. Então, eu gosto de dizer que a matriz é o nosso mapa. É de lá, esta será o nosso ponto de partida toda vez que a gente fala em elaborar itens. Bom, eu já falei um pouquinho sobre o que é a habilidade, né? Só para a gente agora aqui contextualizar, né? Segundo as referências, o nosso referencial, aquele material que está lá junto com o curso de elaboração de itens, né? Já vou fazer aqui a minha primeira indicação. Às vezes a gente assiste só as aulas, que são muito boas, né? A Luzia dá um show na explanação das suas aulas, mas lá tem um guia, né? Tem um PDF, tem um material lá que é muito rico também, né? E eu acho importantíssimo a leitura detalhada daquele material que está lá na plataforma. Ele fornece muitos detalhes que, às vezes, no vídeo, a Luzia está passando de forma mais direta, né, para que você tenha ali o primeiro contato com aqueles conteúdos. Então, o que seria a habilidade? Né? Segundo o material, seria essa junção entre a operação e o conteúdo, né? A Luzia gosta de destacar que toda habilidade também tem conteúdo. Okay? E eu gosto de fazer uma analogia, né? Eu gosto de, para tentar explicar o que seria uma habilidade, eu gosto dessa analogia, que seria preparar uma refeição,
Então, ao preparar uma refeição, o que a gente vai precisar? Dos ingredientes. E, na minha analogia, os ingredientes seriam o conteúdo, né? E o preparo em si seria a operação cognitiva. Então, saber como fazer a refeição, para saber como fazer a refeição, você vai ter que juntar, né? Juntar ingrediente e preparar uma refeição. Ao preparar a refeição, você vai ter que juntar ingrediente, que seria o conteúdo, e o saber fazer seria a nossa operação cognitiva, né? A junção disso seria a habilidade de saber elaborar ali a nossa refeição, né? Saber preparar aquela receita. Ao final, né, a gente espera que o resultado seja o melhor possível. Se for, né, vai estar indicando que você foi capaz de mobilizar aquela habilidade cognitiva corretamente, cumprindo a tarefa de fazer a sua refeição. Então, o que seria o item, né? A gente pode dizer que o item, tecnicamente, é uma unidade de medida. Essa unidade de medida precisa ser unidimensional, né? Isso quer dizer que o item mede uma única habilidade. Essa é uma característica importante para que ele possa fazer parte da escala, né? Então, quais são os elementos que compõem o item? O item ele tem uma certa estrutura, conforme a gente vê lá no nosso curso, né? E ele traz alguns elementos. O primeiro deles é o texto base, né? O que compõe esse texto base? O que pode trazer o texto base? Obviamente, o texto, né? E suas variações de texto, né? Existem vários tipos de texto. Imagens, tirinhas, tabelas, gráficos, né? Tudo isso vai fazer parte ali do nosso texto base, ou poderá fazer parte do nosso texto base. Lembrando também que você pode também combinar essas coisas, né? Uma imagem com um texto com um gráfico, texto com uma tabela, enfim, a combinação desses elementos, né, vai tornar o texto base mais adequado, né? O que seria o texto base mais adequado? Aquele que fornece o contexto, aquele que traz dados, que traz informações. O texto base, ele deve expor a situação problema, né? A situação problema, ela deve ser apresentada no texto base. Obviamente, ele vai estar em harmonia com o comando, né? Ao ler o texto base, o nosso respondente, o nosso aluno, ele vai estar colhendo dados e informações, né? Ele vai estar entrando numa situação que está contextualizada. Então, a situação problema, ela deve estar presente no texto base, apesar de que, ao fazer a leitura, o aluno ainda não se depara com o problema, apenas com uma série de informações. Mas essas informações, junto com o comando, vai se tornar um problema, né? Então, a primeira parte, né, todo texto base, vai ser composto aí de texto, imagem, tirinha, tabela. Existem muitas opções para compor esse texto base. Obviamente, esse texto deve representar uma possibilidade de aplicação da habilidade, né, do conhecimento em si. E ele tem que ter uma grande sintonia com o comando, né, que é o nosso próximo item da estrutura de um item, né? A gente tem um texto base e, conversando muito bem com esse texto base, logo em seguida a gente tem o comando, né, ou enunciado. No caso aqui, a gente aprende como modelo central um comando que vai ser composto de uma frase incompleta ou uma pergunta, né? Essa seria a estrutura de um
de um comando ou enunciado de um item de múltipla escolha simples, né? Que esse seria, por enquanto, o item padrão, né? Utilizado nas avaliações de larga escala. Mas o nosso curso lá na plataforma já traz, né, já foi atualizado e já traz outros tipos de itens. Né? Além dos itens de múltipla escolha simples, a gente tem também, eu vi que a plataforma já atualizou, né? Quando eu fiz o curso não tinha, hoje já tem, e, obviamente já fiz o curso novamente. A gente já tem outros tipos de itens, né? Além do item de múltipla escolha simples, que seria o item padrão, a gente tem lá outros tipos de item, como múltipla escolha complexa, asserção razão, né? Enfim, existem lá outros tipos. Tipos esses que, caso você faça o curso de conteudista, né, você certamente será cobrado durante a produção de um material. Né? Eu já passei por isso. Né? Eu tinha aprendido só o item de múltipla escolha simples e, ao fazer um material para uma determinada empresa, eu fui solicitado a fazer outros tipos de itens. Né? Então, passei por alguma dificuldade para pesquisar e ver como é que faz esses outros tipos de item. E hoje, né, a plataforma já está completa e já traz também outros tipos de item. Mas o nosso item padrão ele é formado ali no enunciado, né, o comando, por uma resposta, aliás, por uma frase incompleta ou uma pergunta. Né? Então, o enunciado seria essa frase ou pergunta que fornece de forma muito, muito clara e precisa para o nosso aluno, para que ele encontre a resposta correta. Né? O enunciado casado lá com o texto base, que vai fornecer, sim, a partir da leitura do comando do enunciado, aí sim o aluno tem definido uma situação-problema. Né? E é o enunciado que vai ser o mapa do tesouro. Né? Fazendo aqui mais uma analogia, então imagine que o enunciado de um item é como se fosse o coração do mapa do tesouro. É ele que fornece a instrução de forma clara, de forma precisa, onde é que o aluno vai encontrar esse tesouro, certo? Ou como que o aluno deve encontrar esse tesouro. Obviamente, ele não fornece a resposta, né? Isso é uma coisa até que a gente precisa ter cuidado, né? O texto base e o comando, esses dois elementos, eles nunca devem fornecer a resposta. Passando para a nossa próxima elemento aqui, a nossa próxima estrutura dos itens, a gente vai ter, passado pelo texto base, passado pelo comando, chegamos às alternativas, né? As alternativas de resposta. Nessas alternativas, obviamente, a gente vai ter ali o gabarito, a resposta correta, e essa resposta correta, ela deve demonstrar que foi avaliado, né, que esse aluno realmente adquiriu a habilidade que foi requerida lá no texto base e no comando. É o gabarito que vai demonstrar isso aí. E também temos ali os distratores, né? As outras alternativas a gente chama de distratores. As alternativas que são erradas, né? Porém, todavia, tudo são erradas, mas são plausíveis, né? Ou seja, ela indica caminhos dentro da habilidade que o nosso aluno pode ter realizado na tentativa de chegar à resposta correta. E isso é muito importante, né? Saber de que os distratores indicam possíveis caminhos. Não exatamente o caminho correto, mas um caminho possível. Isso garante que eles tenham a questão que eles sejam plausíveis, né? Para que eles sejam plausíveis, eles têm que indicar um certo caminho. Então,
Para que ele seja plausível, né, é algo que se pode admitir como ser razoável, né? Ser plausível seria ser razoável, ser um caminho aceitável, né? Isso vai garantir plausibilidade e vai garantir também que eles tenham paralelismo, né? O paralelismo sintático ou o paralelismo semântico, né? Aliás, a junção dessas duas coisas, né? Obrigatoriamente ele tem que atender a paralelismo sintático e semântico, né? Então, o que seria o sintático? O sintático é aquele que estabelece que os distratores eles tenham uma construção de semelhança, né? Aí quem é aí da área de língua portuguesa, né, sabe muito bem, inclusive, daí vem a importância da gente estar formando encontros como esses, da gente estar formando painéis, né? Porque quem é da área de exatas como eu, ou da área de ciência da natureza, se você tem alguém ali da área de linguagens, né, então essa pessoa vai lhe dar dicas preciosas com relação ao paralelismo sintático, né, que talvez seja mais difícil de ser identificado por quem é da área de exatas. Então, para que os itens têm que ter essa semelhança sintática, né? Ou seja, se começa com verbo, sujeito, no início, no meio e no fim da sentença, deve se manter essa estrutura, né? Essa estrutura da sentença deve ser mantida. A sentença em si, obviamente, desculpa aí, pessoal. A sentença em si, obviamente, terá um sentido diferente, né? Mas essa construção frasal, ela, sei lá, ela deve ser semelhante, né? Isso garante que você tenha o paralelismo sintático. Já o paralelismo semântico vai tornar a plausibilidade aí das alternativas, né, para que você tenha um paralelismo semântico, essas alternativas devem manter o mesmo campo, ou o mesmo valor, ou o mesmo sentido, né? Um exemplo disso, se eu estou falando de triângulo, letra A, triângulo, letra B, quadrado, letra C, círculo, né? Eu não posso inventar qualquer coisa aleatória para a letra D, né? Eu tenho que manter dentro das formas ali, para que eu tenha, para que eu esteja no mesmo campo semântico, né? Para que eu não fuja do campo semântico, né? Porque isso pode indicar para o aluno, chamar a atenção do aluno, né? E isso desqualifica o item, ok? É importante também lembrar, né, com relação ao paralelismo e a sua relação ali com o comando, né, que o item ele mede habilidade, né? Se o item mede habilidade, ele nunca vai pedir uma alternativa incorreta, ou falsa, ou errada, porque esse tipo de comando não está medindo habilidade, não é verdade? Né? Então, a gente deve evitar, né, nunca pedir esse tipo de comando ou alternativa, né? Então, aquela coisa de todas ou nenhuma das anteriores, né, isso aí não se coloca nas alternativas, né? Nem a combinação dessas coisas, obviamente. Então, pessoal, a gente chega aqui a essa parte, ao final da primeira parte, onde a gente fez um breve resumo aqui das técnicas, né, de elaboração de itens. Obviamente, a gente não tem como ver tudo, nem eu lembrando que agora eu preciso, né, da participação de vocês, né? Senão não é prática, né? A prática é a prática de vocês, né? Então, eu queria
Mais uma vez aqui, agradecer aí a todos que estão presentes. Estou vendo ali o professor Wellington Farias. Boa noite, professor. Professor da área de Ciências da Natureza. Professora Viviane, Eliane. Eliane dizendo que os painéis são excelentes e sempre tem algo a acrescentar. Isso é fato. Sempre acrescenta algo muito importante para todos os membros. Né? Então, quando você organiza o painel, o professor autor do item, né, ele apresenta ali o seu item, e algo que eu percebi na participação que eu tive, nas oportunidades que eu tive de participar de painéis, é que apenas a leitura do item pelo autor já vai fazer com que ele identifique imediatamente algumas melhorias, alguns equívocos, alguns erros que ele cometeu. Então, o próprio autor, ao ler o seu item, em todos os painéis que eu participei, eu posso dizer que isso aconteceu. Antes dos outros autores, dos outros professores dar a sua contribuição para o item, o próprio autor, ao ler o item, ele já identificou, pessoal, isso aqui não está legal, eu não tinha percebido, mas já vou indicar aqui, já vou mudar, para você perceber a importância do painel, né, na qualidade, para garantir ali a qualidade técnica do item. Então, pessoal, vamos para a parte prática, né? A gente já gastou aí meia hora do nosso tempo, e agora eu queria solicitar de vocês, né, a participação para que a gente pudesse colocar em prática um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, né, no curso e nessa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, para a gente trocar aqui algumas informações. Então, eu vou pedir encarecidamente que vocês, agora, junto comigo, né, a gente faça aqui a correção, a revisão de alguns itens. Vamos para o primeiro item. Certo? A gente tem aí um item de matemática. É um item do 5º ano. E a habilidade a ser medida seria reconhecer e nomear figuras geométricas espaciais. Prisma, pirâmide, cilindro, cones ou esferas. Esse seria o descritor, provavelmente, da matriz Saeb. Né? Matriz Saeb aí, descritor da matriz Saeb. O item em si, né? Fazer aí a leitura do item, já está na tela para vocês, eu queria que vocês também fizessem, junto comigo, essa leitura e essa análise, para que a gente pudesse fazer a revisão desse item. Então, conhecendo a habilidade, né, que é sempre o nosso primeiro passo, vamos para o item em si. O item diz o seguinte: observe abaixo o descanso de panela que Marli comprou para a sua casa. E aí vem a figura que representa esse descanso de panela. Esse é o texto base, né? Comando. O descanso de panela de Marli, que Marli comprou, o descanso de panela que Marli comprou, tem o formato de uma figura geométrica, né? É um comando em forma de pergunta, né? Esse é um comando em forma de pergunta. Aí temos as alternativas, né? Alternativa A, círculo, B, hexágono, C, quadrado e D, retângulo. Ok? Agora eu quero a participação de vocês. Obrigado, professora Marise. Que bom que você está esclarecendo as dúvidas. E agora, professora e professores, eu preciso que vocês analisem junto comigo este item, certo? Vamos olhar para esse item e perceber se existe algum problema com o item, né? Se existe algo a ser melhorado com este item. Como é que a gente pode contribuir para a melhoria desse item, né? A gente sabe que não existe um item perfeito, mas a gente tem como garantir que pelo menos as técnicas, o item pode estar tecnicamente adequado, né? Digamos assim. Bom, a professora Luciana diz o seguinte:
Habilidade se refere a figuras espaciais. Acredito que o item não se refere a figuras espaciais. Né? A professora Luciana deve ser da área de matemática, talvez não. Né? Mas a figura não é espacial. A professora Elisane, a figura não é espacial, que tem mais ou menos a ver justamente com o que a professora Luciana falou, né? Viviane diz que não está viável, não está visível, não está dando para ver. Você não consegue ver a figura, Viviane? Bom, basicamente a figura é um descanso de panela em formato circular, né? Marielle, acredito que a descrição do formato não contribui com a pergunta. Essa descrição que você está falando, Marielle, é relativa ao quê? A descrição que você fala é a figura? Precisamos melhorar a pergunta. Elizabeth, seria melhorar o comando? Nilda Ribeiro, isso não está visível. Também não está conseguindo enxergar aí, Lucas. Podemos transformar o comando, professora Maria Lucimar, podemos transformar o comando da forma interrogativa para 2 pontos. Aí deixa a pergunta, a gente pode usar 2 pontos? Professores, me respondam aí, a gente pode usar 2 pontos? O comando sempre é uma pergunta, que é o caso desse item, mas poderia também ser uma frase incompleta. No caso da frase incompleta, poderia usar 2 pontos? Fica aí a pergunta para vocês. Erdinacheli, desculpa se eu não consegui pronunciar, mas ela está dizendo que, além da figura não ser espacial, mais uma que concorda com o que já foi dito antes, o comando deve perguntar qual é a figura representada na imagem. Ela acha que também deve melhorar o comando. Viviane, os textos que não estão visíveis para mim, ela não está conseguindo. Você deve estar vendo do celular, talvez você esteja vendo do celular. Não sei como é que eu posso te ajudar aí. Talvez se você colocar ele na horizontal, e a maioria aqui está conseguindo ler, professora Viviane. Talvez se você colocar o celular na horizontal aí, né, você consiga enxergar melhor os textos. Segundo Lucas, que é o nosso responsável aqui, os textos estão bons, né? Está dando para enxergar aí. Luciana, frase incompleta, sem 2 pontos. Muito bom, Luciana. Né? Se for frase incompleta, não pode ter 2 pontos. Certo? A frase ela é incompleta e será completada pelas alternativas. Certo? Então, não tem 2 pontos. Então, não se coloca os 2 pontos. Né? Assim como afirmou aí a professora Derlanja. Na verdade, o item não está se referindo à habilidade acima. Elisane, mais uma vez frisando que o item não está alinhado com a habilidade. Início, Viviane, inicia com letra minúscula nas alternativas. Se fosse o comando fosse uma frase incompleta, isso seria, né,
as alternativas deveriam iniciar com letra minúscula, né? Nesse caso é uma pergunta, então começa com letra maiúscula. O comando está confuso, é a opinião de Simone. Maria dos Anjos tem uma dúvida com relação às justificativas. A gente pode discutir isso, não sei se eu consigo fazer isso aqui apenas pelo chat, né? Você pode colocar aí sua justificativa. A gente terá outros encontros como este, né? Então, obviamente, a gente não vai esgotar aqui todas as nossas dúvidas, porque isso é até impossível. Mas nessa live de hoje, nesse nosso encontro de hoje, a gente não vai estar tratando da parte da justificativa. A minha ideia é focar naquilo que vai compor o caderno, aquilo que o aluno vai receber, né? Que é o item. O item, ele tem esses 3 componentes aí: texto base, comando e alternativas, né? A parte das justificativas é muito, muito importante para nós elaboradores, certo? Por isso eu acredito que ela merece uma aula só para falar delas, ok? Então, nessa aula de hoje a gente não vai falar especificamente, eu não trouxe aqui a parte da justificativa nesses itens que a gente vai ver. Silvana está pedindo para melhorar aqui a qualidade. Lucas acha que a qualidade está boa. Professor Gepai, acho que é do nosso grupo de estudos, né? Embora eu não seja de matemática, acredito que não seja uma figura espacial. Muito bom, professor. Aí tem gente dizendo que está no celular e que está tudo bem. E aí o nosso professor complementa, e que a correria tem um erro em relação à habilidade. Bom, esse item, pessoal, eu acho que a gente já pode... É claro que coisas como o comando do item, né, obviamente, pode ser sempre melhorado, né? Então, esse comando aí, ele poderia ser escrito de uma forma sempre mais simplificada, mais clara, né? Mas, de fato, vocês identificaram aí aquele que, na minha humilde opinião, também é o principal erro do item, né? O principal problema desse item. E esse, sim, seria um erro que desqualificaria esse item, tá? Esse item, ele não está adequado para essa habilidade, né? Então, o item em si, ele pode estar até de acordo com as técnicas para uma outra habilidade, né? Não, mas não exatamente para essa habilidade, certo? Então, esse item, ele não está alinhado com a habilidade. Apesar de que a habilidade, a operação cognitiva é reconhecer, nomear, e o comando, de fato, pede que você nomeie, né? Que você reconheça uma determinada figura, né? Ele tá, a habilidade casa com a operação cognitiva que é solicitada no comando. Porém, o eixo do conhecimento, né, que é a segunda parte da habilidade, ele não está sendo medido por esse item, né? Esse item mede um outro eixo do conhecimento que pertence a uma outra habilidade que é até parecida com essa, né? Mas não é essa habilidade. Justamente o conteúdo que não está de acordo aí, certo? O nosso eixo do conhecimento, que seria figuras espaciais, né? Aí a gente está tratando de figuras planas. Então, vocês identificaram muito bem aí o principal problema desse item, ok? Lembrando que esse item eu retirei lá do SPAES 2017 e eu fiz aí essa adaptação, né? Lá ele está medindo uma outra, lá ele está medindo a habilidade correta, certo? Eu só peguei uma habilidade similar, só para que a gente pudesse aqui estar
treinando essa questão de alinhamento da habilidade, né, com o item. E assim, acho que a gente pode partir para o próximo. Agradeço aí as contribuições e a participação de todos. E vamos continuar aqui. Eu trouxe agora um item do 9º ano, o item de Ciências da Natureza. A habilidade em questão é identificar comportamentos voltados para a preservação da natureza. Essa habilidade, quem está aí com problema para visualizar, eu estou repetindo aqui, a habilidade é identificar comportamento voltado para a preservação da natureza. Vamos ao item. Nosso texto base diz o seguinte: o plástico é um material amplamente utilizado em diversos setores da sociedade, devido à sua versatilidade e baixo custo. Cientistas têm realizado estudos sobre o acúmulo de plástico no ambiente e suas consequências. Até agora, estima-se que existe uma quantidade significativa desse material no meio ambiente, equivalentes ao peso de vários edifícios famosos ou a muitos animais de grande porte. Esse é o texto base, né, falando do que é o plástico, né, e o excesso de plástico que está sendo despejado aí na natureza. Tem ali a fonte, né? Tem a fonte de onde foi retirado o texto. Vamos ao comando. O comando diz o seguinte: uma medida que pode ser adotada para amenizar a poluição ambiental provocada por esse acúmulo de plástico é... Esse é o comando, e aí vem as alternativas, né? A gente tem uma pergunta, uma frase incompleta, né, no comando, e aí as alternativas vão completar isso aí. Incentivar a queima dos plásticos, aumentar o consumo de embalagens plásticas, incentivar a reciclagem dos plásticos utilizados e aumentar a produção de novos materiais plásticos. Ok? E agora é com vocês. Então, o item ele está alinhado com a habilidade. O que vocês acham do texto base? Comando e alternativas. Professora Marielle, acredito que existe um problema na alternativa B, pois ela não condiz com a habilidade. Aumentar o consumo de embalagens plásticas. A letra B, de certa forma, ela contradiz, né? Ela contradiz. Eu concordo com a professora Marielle, apesar de que eu fiz adaptações, né? Eu retirei itens lá de alguma utilizado, nesse caso aí é um item, eu não consigo, a fonte está aqui embaixo, certo? Eu fiz uma adaptação nele, mas eu não adaptei as alternativas, né? E essa alternativa, ao contradizer o que está pedindo de habilidade, de fato ela chama atenção e perde, né, um certo paralelismo. Eu concordo com a professora Marielle, né, apesar de que não foi exatamente essa alteração que eu fiz no vídeo. Mas eu concordo também com a professora. Quem mais concorda aí? O texto, professora Simone, o texto é pretexto. Não tem essa informação
do comando no texto. O texto é pretexto. Exatamente. A professora Simone encontrou aí exatamente a alteração que eu tinha feito esse item, né? Então, esse item, de fato, com esse texto base, né? Esse texto base, ele se tornou mais informativo e menos focado em uma situação específica, né? Em uma situação problema. Ele, de fato, ele não demanda uma ação direta, né? Que seria o uso, né? Ele não invoca, digamos assim, a habilidade. Ele é um texto mais genérico. Ele não indica claramente qual é o problema específico que deve ser solucionado. Então, esse seria um exemplo, né, de um texto que não apresenta uma situação-problema clara para o aluno. Né? Ele faz uma espécie de contextualização, mas uma contextualização que não fornece dados, que não fornece informações que são usadas para resolver o problema. Então, professora Simone, professora Elizabeth, concordando ali com a professora Marielle, realmente a alternativa B não condiz com a habilidade. O texto inicia com uma informação e muda o foco. Então, de fato, esse texto é o clássico pretexto. Não? Ele não traz, ele não acrescenta, ele não problematiza, né? Ele não traz a situação problema exposta ali no texto. Ok? Tanto que ele é descartável, né? A pergunta poderia simplesmente ser o comando e as alternativas. Apesar de que esse item poderia ser melhorado alterando também o distrator e a alternativa B. Vamos para o próximo? Eu trouxe aí para vocês mais um item de Ciências da Natureza, também do 9º ano. E a habilidade é reconhecer as causas de desastres ecológicos, como chuvas ácidas e intensificação do efeito estufa, né? Relacionados à ação antrópica. Repetindo, reconhecer as causas de desastres ecológicos, como chuvas ácidas e intensificação do efeito estufa, relacionado à ação antrópica, né? Seria a ação do homem, né? Então, vamos ao enunciado. Aliás, vamos ao texto base, né? O texto base diz o seguinte: o grave acidente com Césio 137 ocorreu na cidade de Goiânia, em setembro de 1987. 2 catadores de material reciclável encontraram um aparelho em um prédio abandonado. Este aparelho foi vendido para um ferro velho que, ao ser desmontado, ficou exposto a um pó azul brilhante. Ficou exposto um pó azul brilhante, o qual ocasionou a morte de 4 pessoas e outras centenas foram afetadas. Ok? Então, o texto base que expõe aí esse acidente que ocorreu na cidade de Goiânia com o Césio 137. Aí vem um comando. O material abandonado ligado ao incidente tinha características peculiares porque era Césio. Essas características eram, frase incompleta aí, letra A é inflamável, evapora rapidamente, é altamente corrosivo, emite radiação nociva ao ser humano, letra D. E aí é com vocês. Vamos lá, professores.
O item não está alinhado com a habilidade. Eliane, professora Eliane, a habilidade não condiz com o item. Professora Elisânia. Professora Elizabeth, de onde foi transcrito o texto? Então, o item não está alinhado com a habilidade. Essa parte, para quem é da área lá de ciências humanas, de ciências da natureza, né? Fica mais fácil identificar, né? Já que a habilidade fala de chuva ácida e intensificação do efeito estufa, né? E o texto fala mais de questões relacionadas à radioatividade, né? Então, poderia haver aí uma divergência de alinhamento da habilidade, como já indicou aí alguns professores. Apesar de que essa parte eu não alterei. Esse item está lá na avaliação do órgão, medindo essa habilidade. Mas, eu acredito que esse é um ponto também a ser avaliado. Eu também acho que o item não está totalmente alinhado com a habilidade. Concordo aí com os professores. Esse é um primeiro ponto, né? Aí tem uma professora que falou aqui, uma pessoa tinha falado antes, e aí o professor Expedito Fidelis confirma, falta referência. Esse, para mim, além da habilidade, é mais um erro desse item, né? Esse um erro que eu considero que invalida o item, né? Porque esse tipo de informação, como é que o autor chegou a essa informação? Né? Como é que ele ficou sabendo que aconteceu isso, esse acidente? Né? Provavelmente através da mídia, né? Mais alguma matéria. Então, não tem motivo para ele não fazer essa referência aí. Certo? Então, esse item falta referência. Né? Falta referência. Essa questão da falta de referência é algo muito, muito cobrado, né? Na maioria, pela maioria das empresas, né? Então, a gente tem obrigatoriamente que fazer a referência, em qualquer item, né? Aí os professores de matemática, eles podem fazer textos autorais? Sim, né? Mas ele também, ao mandar o item para a empresa, ele vai lá colocar que é elaborado pelo autor. Então, a referência é obrigatória, seja ela externa ou do próprio autor. Nesse caso aí, não precisaria da referência do autor, né? Provavelmente foi ele o autor do texto base. Né? Como eu retirei já da prova, na prova não vai elaborado pelo autor. Né? Mas o que a gente tem que aprender é que o texto sempre tem a referência. Sempre tem a referência. E no caso de um texto como esse aí, obviamente, ele obrigatoriamente tem que ter a referência. Professora Eliane, não há paralelismo nas alternativas. E aí a gente poderia analisar as alternativas com uma falta de paralelismo de extensão, talvez, né? É inflamável, evapora rapidamente. A alternativa correta, que seria a alternativa D, está destoando, ela é maior, então falta de paralelismo de extensão, né? Mais um provável problema aí. Concordo com a falta de referência. E Eliane, no comando, aborda-se características, plural, e as alternativas estão no singular. Só abordam uma característica. Né? Então, mais um problema aí de paralelismo semântico. Né? Ó, tem muita informação que vocês perceberam, que de fato eu concordo que o item tem esses problemas, que não foram feitas por mim. Né? De fato, eu não fiz essas alterações aí. E esse item, que já foi para campo, né? Já virou um item
já foi coletar lá dados, né, para fornecer para uma determinada secretaria essas informações, ele foi com uma série de erros, né? Eu fiz uma alteração aí, foi no comando desse item, né? Eu acho que do jeito que esse comando está aí agora, ele induz uma certa ambiguidade, né? Como ele não coloca de forma evidente o que exatamente se espera que o respondente, que o aluno indique, né, sobre o Césio. Foi a única alteração que eu fiz. Mas surgiram aqui muitas outras alternativas que, de fato, né, tornaria esse item muito melhor. Tudo bem se a gente ir para o próximo? Eu acredito que falta apenas um. Né? A gente já está aí com 1 hora. Nosso tempo já acabando. Mas vamos fazer só o último aqui, viu, Lucas? Aí a gente encerra. Esse é o nosso último item, item de matemática. É um item também do 9º ano, né? Matriz Saeb. E a habilidade diz o seguinte: resolver problema que envolvam a probabilidade de ocorrência de um resultado em um evento aleatório, e esse evento tem que ser equiprovável, seja ele independente ou dependentes. Okay? Então, resolver problemas que envolvam a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios equiprováveis, independentes ou dependentes. Certo? Essa habilidade. Texto base. Dado a figura, o dado da figura tem a forma de um octaedro regular. As suas 8 faces triangulares estão numeradas de 1 até 8 e têm igual probabilidade de saírem quando se lança esse dado. Aí tem a figura do octaedro, né, numerada de 1 a 8 em cada uma das suas faces. Comando. A probabilidade de se obter um número múltiplo de 2 quando se lança esse dado uma única vez. É uma afirmação incompleta aí, né? Uma frase incompleta. A probabilidade de se obter um número múltiplo de 2 quando se lança esse dado uma vez. Letra A, 0,5. Letra B, 3/8. Letra C, 5/8. E letra D, 8/3. Esse é o nosso último item. A professora Kátia já identificou ali o primeiro problema. Não pode ter 2 pontos. De fato, esse comando apresenta ali 2 pontos, né? Seria uma frase incompleta e esse é um detalhe. Mais alguma coisa? A professora Simone também identificou. Tem 2 pontos, corretamente. Sabemos que a frase incompleta não deve ter os 2 pontos, né? Professora Luciane, as alternativas não plausíveis. E a professora Elisane explica por que as alternativas não são plausíveis, né? Como já havia identificado a professora Luciana. A letra A poderia ser em um formato de fração, né? Então, a letra A, ela, se todas as alternativas, ou a maioria, quase todas as alternativas, estão no formato de fração, o fato da letra A ser a única que está na notação decimal, né? 0,5, ela, por conta disso, ela perde a questão do paralelismo aí, né?
paralelismo, verdade. Então, esse é o problema do item, né? É um dos... Bom, que eu identifiquei também foi esses dois problemas aí. O termo, não temos como ler o slide, mas enxerga, falta nitidez. Bom, professor Josemar. A gente tem um item que aparentemente ele atende às principais requisitos técnicos, né? Um texto base, uma figura que representa aí, e complementa esse texto base, um comando com uma afirmação incompleta, né? Com uma frase incompleta, porém ele coloca os dois pontos. Seria um pequeno detalhe, porém, um detalhe que torna o item fora da técnica, né? E dentro das alternativas, né, a gente tem 4 números, onde 3 desses números estão na forma de fração, apenas um foi usado a notação decimal, né? Isso chama a atenção para essa alternativa, né, tirando aí o paralelismo das alternativas, né? Não é que a notação está incorreta, a notação, inclusive, é a alternativa correta, né? Mas ela está num formato que chama a atenção. Se isso fosse distribuído também entre as outras alternativas, né? A gente poderia ter uma alternativa em formato percentual, mesclando ali com o formato decimal, o formato de fração, né? Aí tudo bem. Mas da forma que foi elaborado aí, de fato, a alternativa A está destoando. Ok? A professora Marleide fez uma observação ali que é pertinente, interessante. O texto base traz informações e a figura só repete a informação. O que vocês acham? Esse é um item fundamental, né? No nono ano. O que vocês acham aí da sugestão da professora Marleide? Eu acho que a figura, ela de certa forma, ela está complementando aí o texto base, né? Poderia descartar a figura, né? O texto base é claro em relação às informações, né? Ele fornece as informações para você responder a esse item. Professor Expedito, a letra D está destoando. Bom, a letra D, ela fez uma inversão ali da letra B, né? O autor acreditou que seria um provável caminho que o aluno poderia ter tomado aí para tentar solucionar o item. A figura mostra o que é o octaedro. Deixa aí, professor Silva. Ela traz para o aluno uma informação visual do que é o octaedro. Exatamente como afirmou aí a professora Elisane. Figura importante para o aluno visualizar aquelas informações que foram trazidas junto do texto básico. Ok? De fato, o que a professora Marleide está colocando é uma das estratégias que a Luzia nos ensina, né? Se a gente cobrir a figura, a gente consegue responder ao item. Caso a resposta for sim, a gente pode descartar a figura. Mas essa questão de que
precisa ou não precisa da figura, é uma boa discussão. Tá? De fato, esse item, Elizabeth acha que a figura é importante, né, que ela pode ajudar o aluno a visualizar a informação. Eu acredito que assim, um octaedro triangular não é algo muito comum. Então, eu acho que a figura nesse item tem um papel importante aí. Mas é a minha opinião. Né? A gente pode avançar nessa discussão aí. De fato, o item, eu fiz apenas 2 alterações aí, que foi colocar os 2 pontos e a alteração da letra A ali foi adaptada por mim, certo? O item que está lá no caderno que foi proposto pela secretaria não tem esses dois erros aí, foram colocados por mim. A figura está lá. É isso aí. Eu acho que a gente identificou aí os principais problemas do item, né? Aquilo que de fato está mais aparente são os 2 pontos e a alternativa de estoando. E fomos além ainda, né? Temos aí como fazer essa discussão com relação à necessidade da figura ou não. Tem professores que acreditam que é dispensável, outros não. Bom, eu acho que talvez o texto base pudesse ser melhorado, tirar alguma informação do texto base, já que a figura complementa, né? Então, sempre é possível melhorar o texto base, né? O item de forma geral. Bem, pessoal, eu queria agradecer muito aí a participação de vocês. Eu acho que já dá para a gente encerrar aqui, né, Lucas? Era 1 hora, a gente já passou 14 minutos do nosso tempo. Mas eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a participação de vocês, a interação, né, que a gente teve aqui a oportunidade de fazer pelas mensagens, certo? Deixar aqui essa mensagem, né, de que nem tudo que é importante é mensurável, né? A elaboração de item, ela tem uma certa limitação, de fato, né? Nem todas as habilidades que são importantes a gente consegue medir, pelo menos não com esse tipo de item, né? De múltipla escolha simples. E nem tudo que é mensurável é importante, né? Deixo aí essa reflexão, que eu acho adequada. E, mais uma vez, queria agradecer aqui a Lucas, né? A Rosângela, que é a nossa coordenadora, a CPA, a Luzia, a Robert, e a todos os membros, né? Todos os meus colegas professores aí, que assim como eu, é membro dessa comunidade, e nos faz, né? Nos faz com que a gente tenha a oportunidade de ter momentos como esse, né? Onde eu estou tendo aqui a oportunidade de falar com colegas do Brasil inteiro. Então, deixo aqui meu boa noite e meu muito obrigado a todos.